budista, ele depois vai se apresentar brevemente. Mas queria aproveitar que eu estou com a palavra, tem também o seu colega Fernando, né? Eduardo. Eu não disse dizer o nome do mundo, tá? Ele mesmo vai dizer. E tem uma previsão de um TDE para ser entregue hoje, que é bem simples, é um texto pequeno, e aí por causa do calendário das visitas de todas as religiões que a gente previu, eu tive que fazer coincidir o TDE com a religião. Por isso, então, com exceção daquilo que tem sido uma linha nossa de fazer as atividades aqui, essa vai ser necessário que façamos em casa, porque é curtinho, é um texto e depois 15, 10 linhas a serem produzidas como reação. A outra atividade para nota relativa às religiões, ela está em aberto, né? Já fica desde o dia 13, me parece, já está em aberto, vocês já me mandaram os nomes dos grupos. Então, a partir de quando as religiões vão se apresentando, se coincidem as religiões com o rol daquelas que nós escolhemos, então eles já podem ir entregando. Não esperem para entregar no último dia, porque fica difícil para mim, tá bom? Eu deixei no prazo último, né? Mas se conseguirem entregar, ok. Então, as coisas bem justas. Bom dia a todos, irmãos. Bom dia a todos. Obrigado, professora Raquel, pelo convite hoje. Apresentar o budismo a todos nesse diálogo interreligioso. Eu tenho que falar da origem, tenho que falar das virtudes, dos valores, das nossas crenças, ritos e curiosidades. Caso tenham alguma dúvida, surja dúvida, pode levantar a mão para perguntar. Se não quiserem interromper, peço então que anotem para perguntar depois. Deixei aqui o meu celular, porque eu sei que vocês têm trabalho, para quem é da turma do budismo. Podem mandar uma mensagem para mim ou marcar de ir lá no templo. Eu moro no templo, esse templo aqui rompo de Londrina, para poder estar conseguindo mais informações. Esse telefone do celular é meu, então vai vir aqui no meu aparelho. Meu nome é Junsho Yoshikawa, esse aqui é o meu nome de monge. Junsho. Quando a gente é ordenado, nós recebemos um novo nome. E Yoshikawa é meu sobrenome. Bom dia. O budismo ele nasce mais ou menos aí 2.700 anos atrás, na Índia, no norte da Índia, onde hoje é o Nepal. É um país diferente. E também, para quem desejar conhecer um pouco mais ou ver, tem o filme O Pequeno Buda, da década de 80, mais ou menos. O ator principal é o Keanu Reeves, quando era um jovem bonitão. Agora ele já é um tiozão bonitão. Mas é um dos primeiros grandes filmes que ele participa. A gente trata bem sobre essa parte da prática, dos questionamentos, até ele alcançar a iluminação. Ele é romantizado, mas a essência desse filme ele retrata bem essa parte do Buda Shakyamuni, o príncipe Siddhartha Gautama, alcançando a iluminação. Recomendo, deve ter no YouTube uma versão piratão para poder assistir, vai conseguir assistir porque hoje já não tem mais vídeo locadora para poder acessar ou poder ter. Eu fico aqui essas recomendações do ator no tempo Rompo de Londrina e no tempo Romeu de Sarandi. Então, sobre a origem do budismo, ele nasce há mais ou menos 2.700 anos atrás, no norte da Índia, hoje atual Nepal, dentro de uma família ou clã chamado Shakya. E era sempre dividida em reinos. Então, os pais ali, dos Buda Shakyamuni, eram reis. O rei Suddhodana e a rainha Maia, a mãe Maia. A gente conhece aqui no Brasil muito a mãe Maria, né? E no budismo a gente tem a mãe Maia, que é a mãe do Buda Shakyamuni. Esses reis, o Suddhodana e a rainha Maia já tinham passado dos 40, isso há 3.000 anos atrás, já era uma idade muito avançada. Hoje já é, né? Para ter filhos. E, além de ser avançada, era avançada para a vida. A pessoa não passava dos 60, 70, 80 anos de vida. Então, falar que já tinha 40 já era velho já. Então, eles tinham muita dificuldade
para ter um herdeiro para o trono. E um dia a rainha Maia, ela sonha com um elefante branco, albino. Aí tem várias versões desses detalhes. A versão que eu vou falar é que esse elefante branco, no sonho da rainha Maia, ela toca, a tromba desse elefante toca a barriga aqui da mãe. E depois disso, descobre-se que a rainha Maia estava grávida. Então, ela é engravida, já numa idade avançada, e nessa gravidez, é normal, ou tradição lá na Índia, a gestante voltar para a sua terra natal, para dar luz ao filho junto com os pais. E foi assim que ela fez também. No meio do caminho, a rainha Maia, ela decide descansar em um parque, uma área chamada Lumbini. Aí foi nesse local onde o Buda Shakyamuni nasceu, o menino príncipe Siddhartha Gautama. E dentro desse parque, a rainha Maia, ela percebe que a criança vai nascer, e naquela época, antigamente, dava-se a luz com a mãe de pé, assim, né? Não era deitada, nem na água, era de pé, segurava assim. Então ela se aproxima, vai tentar dar luz perto de uma árvore, para poder se apoiar. Essa árvore se curva, né? Os galhos se curvam para facilitar ela segurar e ela fazer a força, e a criança ela nasce. Aí essa criança nasce, ela já nasce andando. Ela dá 7 passos para cada leste, oeste, norte e sul. E essa criança chamada Siddhartha Gautama, ela levanta um dedo para cima, uma mão para cima, aponta o dedo para baixo, falando que será a pessoa que levará a salvação e a iluminação às pessoas. Aí depois disso, ela volta a ser uma criança normal, que não anda mais e não fala mais. Mas cada passo que ela dá, nesses 7 passos para cada sentido, nascem flores, do céu cai uma chuva de orvalho, néctar, né? E essa passagem do nascimento do menino Buda é conhecida hoje também como o Festival das Flores. É feito o Hanamatsuri Festival das Flores. Em São Paulo, onde tem bastante, tem a Federação das Escolas Budistas, é feito esse Festival das Flores na Praça da Liberdade. Esse elefante branco também, ele surge nessa procissão que é feita ali na Praça da Liberdade, no bairro da Liberdade. E ele nasceu no dia 8 de abril, no dia... Buda Shakyamuni nasceu no dia 8 de abril, mês passado, mais ou menos um mês atrás. E por isso que aqui no Brasil também, não sei se já perceberam, na sala de estar de muitas casas tem enfeitado elefante, né? Já viram? Elefante? Nunca se perguntaram por que coloca o elefante na sala de estar? E ainda branco? E geralmente com o bumbum voltado para a sala e o rosto voltado para a parede. Aí o elefante está assim, geralmente. Nunca se perguntaram por que tem elefante? Podia ser qualquer bicho, né? Sim, senhora. Exatamente, essa ideia do albino, tanto é que ele surge no sonho da rainha Maia. O elefante albino branco tocando a barriga, a tromba tocando a barriga da mãe. Depois disso ela percebe e descobre que estava grávida. Então esse branco, por ser raro, né, ele traz essa ideia de auspicioso na sorte. Então nesse dia 8 de abril o menino Buda nasce. E a Índia é um país muito supersticioso, né? Por isso que tem esse elefante albino, da sorte. Então, toda vez que uma criança nasce, para quem tem esse poder financeiro, no caso aqui era o rei tinha, o rei chama um guru, um profeta, para ler a sorte dessa criança. Esse profeta, esse guru fala, essa criança ela vai ser um grande líder, ou um grande líder religioso, ou um grande rei. E esse guru ele chora, porque fala que eu não vou poder ver essa criança adulta, eu não vou poder ver esse grande líder depois de adulto, porque já era uma pessoa de idade. E por isso, quando os reis tiveram essa criança, esse filho,
o rei ele decide de todas as formas garantir que a escolha seja para que ele fosse um grande líder rei, e não um grande líder religioso. E por isso o rei ele constrói vários palácios dentro do seu reinado, um para cada estação do ano, para garantir que essa criança nunca sofresse e só visse coisas bonitas na vida. Então é só gente jovem bonita, é só coisa bonita, casa bonita, tudo bonito. Então tinha um palácio para o inverno, tinha um palácio para o verão, outro para o outono e outro para a primavera. Contudo, nessas transições de um palácio para o outro, nesse meio caminho, esse jovem, o Siddhartha Gautama, ele se depara com o nascimento, ele se depara com a velhice, ele se depara com a doença e ele vê a morte também. Porque até então, o rei não deixava que isso fosse visto. Por isso só tinha jovens bonitos ao seu redor, não tinha gente doente, e tudo de bom e do melhor era oferecido ali para esse príncipe Siddhartha Gautama. Mas foi nessas visitas e vistas do príncipe que ele se questiona: por que a gente sofre? Por que a velhice é sofrida? Por que a morte é sofrida? Por que a doença faz a gente sofrer? E como ele teve de tudo do bom e do melhor, os seus professores não souberam explicar e matar essa dúvida do príncipe Siddhartha Gautama. E por esse questionamento, ele sai de casa, mais ou menos na faixa etária de vocês aqui, 18, 19, 20, 21. Ele sai de casa, abandona o seu palácio, ele deixa de ser nobre, para buscar essas respostas que o pessoal não conseguia apresentar. E eu falo que abandonou essa nobreza, porque ele, na época, hoje também, né, as meninas aqui, as mulheres, o cabelo comprido era símbolo de nobreza. E os homens nobres, todos eles tinham cabelos longos. Então ele corta o cabelo, deixa sua roupa de nobre e faz a troca ali com o seu serviçal que o acompanhou até a saída do palácio. Ele troca de roupa com o seu serviçal. Então, dessa prática que ele vai buscar, que ele encontra, as práticas ascéticas. Então, a pessoa já deve ter, existe ainda hoje na Índia, o pessoal na mesma postura, fica assim, balançando, não toma banho, não corta o cabelo, vive de 1 grão por dia, mas fica isolado na caverna, fica olhando para o sol. Todas essas práticas existem ainda hoje. O pessoal se isola do mundo, entra, vai para o meio do mato. E na época também existia. Então o Buda Shakyamuni, ele encontra essas pessoas nessa fuga do palácio e decide fazer também. E uma das práticas famosas dele é a prática do jejum. Hoje também alguém já fez aqui a prática do jejum? Fica 10 dias sem comer? Ou já ouviram falar, conheceram alguém que já fez essa prática dieta do jejum? Lá no templo vai direto. O pessoal fala assim: estou fazendo a prática do jejum, estou sem comer 10 dias. Ele só fica na água de coco, no Gatorade, e fala que se sente bem. Poderia dizer para a gente qual é a relação entre essas práticas ascéticas e o universo das virtudes do Cristo? Assim, fazer isso por quê? Isso é interessante. Que sentido faz, né? Ainda hoje, esse pessoal que fica aí na mesma posição, não corta unha, não corta cabelo, não toma banho, né, fica sem, só vive de 1 grão por dia, essa gente pode ajudar. Não sei se todos aqui gostam de tomar banho, né, mas os meus filhos em casa não gostam de tomar banho, não, porque todo dia mandam, vai tomar banho, faz a festa. Não quero tomar banho, mas é bom tomar banho. Parece que é um sofrimento não tomar banho. Então, essa ideia do sofrer, ou trazer um flagelo, autoflagelo, ficar sem comer, assim como hoje também.
Existe-se essa ideia, acredita-se que por esse sofrimento é possível eliminar o karma negativo. Pelo sofrimento, elimina-se o sofrimento. É o que eles fazem até hoje, né? Mas isso não é uma crença budista. Não é budista porque o budismo surge depois, já existia-se isso, né? É isso que não está Agora, se isso é religião... Na época, lá na Índia, era o hinduísmo que existia. A religião do país era o hinduísmo. Tanto é que hoje ainda a gente tem o sistema de castas na Índia, o sistema de castas já existia nessa época e o sistema de castas ele vem do hinduísmo, da religião hindu. Esse é o cenário, mais ou menos. Agora, se isso é uma prática, hoje eu não vejo, porque o Hare Krishna, já ouviram falar do Hare Krishna? Hare Krishna, já? O Hare Krishna ela é uma vertente do hinduísmo. Mas eles não falam que são hindus, mas é uma vertente do hinduísmo. Os Hare Krishnas, eles não fazem esse tipo de prática. Quais seriam as práticas próprias do budismo? A prática do budismo é meditação. A prática do budismo é meditação. O que surge depois disso são as várias formas de meditação. E o que muda é a dificuldade da meditação. Por isso que tem várias formas de meditação. Então, depois disso, o Buda ele percebe, vê, consegue fazer todas essas práticas. Ele entende que essas práticas radicais são para poucas pessoas. São para as pessoas que podem se isolar do mundo e não precisa cuidar de casa, não precisa estudar, não precisa trabalhar, não precisa ter família. Alguém vai levar comida para eles, porque se não trabalhar, como é que a comida vai chegar no prato? Lá naquela época, alguém levava a comida para eles. Por isso que eles conseguiam realizar esse tipo de prática. Então, o Buda Shakyamuni ele entende que se você puxar demais a corda, ela fica muito tensa e é mais fácil de arrebentar, assim como o violão. Só que se você deixar muito frouxa a corda, você não consegue trazer um tom, e não segura nada. Daí que vem a ideia do equilíbrio. Por isso que a religião budista era muito conhecida pela religião do meio, caminho do meio, equilíbrio, iluminação. Porque foi justamente isso que o Buda Shakyamuni entendeu, abandonou essa prática ascética rígida para entrar em meditação 7 dias e 7 noites em uma figueira. Aí a pessoa conhece mais a postura de lótus, fica sentada assim, fica em silêncio. E o Buda Shakyamuni ele alcança a iluminação dentro das suas pregações. Ele percebe aqui, são mais ou menos 30 alunos, mais ou menos agora aqui, 30 alunos mais ou menos. Cada um aqui tem uma capacidade de condição diferente. Tem gente que eu sei que não está me ouvindo, mas está presente. Tem gente que está com sono. Tem gente que está cutucando o celular. E tem gente que não está nem aí, mas está aqui. E está aqui porque tem que estar aqui, mas cada um absorve do jeito que pode, do jeito que quer. E o Buda Shakyamuni percebeu isso. Se estão aqui, porque tem algum objetivo ou intuito. Aqui no caso é para que sejam advogados ou tenham o diploma de direito. E o Buda Shakyamuni percebeu isso. Então, ao invés de, por exemplo, para poderem ter esta aula, tiveram que aguardar todo o ensino fundamental, o ensino médio, fazer vestibular para poder estar aqui, certo? Eu tenho 2 filhos. A minha mais velha tem 15 e o meu mais novo tem 13. Aqui tem 15, agora eu consigo conversar sobre vestibular. Ela está no 2º ano agora. O meu mais novo só pensa em Minecraft e Roblox. Se eu falar para ele assim de vestibular, não sei. Quem sabe? Só que quando ele fala assim, então você vai ser monge. Ela fala, então não. Aí agora ele já decidiu, ele falou assim, eu vou ser psicólogo. Porque eu não quero ser monge. Né? O livro é espontânea pressão minha. Então, o Buda Shakyamuni, vendo que cada um é diferente, mesmo tendo os mesmos pais, tendo a mesma alimentação, tendo a mesma conversa, ele teve que nivelar o nível de ensinamento. Ao invés de esperar as pessoas amadurecerem ou envelhecerem. Agora, o meu filho está esperando amadurecer para mim poder falar sobre vestibular. A minha filha já está na idade, já está no 2º ano, no 2º grau. Por isso que, quando o Buda Shakyamuni ele alcança a iluminação com 30 anos de idade, ele se oculta
ele falece com 80, são 50 anos de pregação, ele pregou 84 mil ensinamentos. 84 mil ensinamentos, todos com o mesmo objetivo, para que todos possam alcançar a iluminação. E é diferente por quê? Porque ele via as pessoas e ensinava conforme a capacidade de cada um. Por favor. E quem governou o reino? Se era o único. É uma boa pergunta, isso não consta no ensinamento. Não consta, mas não foi ele, porque ele acompanha a família, volta para o reinado. Ele teve um filho chamado Rafla. Buda Shakyamuni teve um filho, mas também isso não consta no ensinamento. Para a gente não é ensinamento, essa parte da história com o budismo, né? E o que eu estou contando agora aqui também faz parte da história. Depois, igual a mim, eu nunca quis ser monge. Eu nunca gostei de ir para templo, para igreja, eu nunca gostei para rezar. Mas a minha mãe sempre me obrigava, principalmente a minha mãe. A minha mãe sempre foi muito religiosa, budista. Meu pai não. E a minha mãe sempre, quando criança, assim como hoje eu faço com os meus filhos, sempre incentivou. Depois de uma fase começou a me obrigar. E mais ou menos na idade de vocês, a minha mãe começou a me corromper. Você quer ir para a balada? Empresta a chave do carro, mas amanhã vamos junto pro templo. Você quer ir para a balada? Eu te presto a chave do carro, te dou o carro, te dou o dinheiro, amanhã vamos pro templo rezar. Então, essa negociação sempre existiu na minha vida. E talvez por isso eu sempre odiei a religiosidade. Ir para a igreja, rezar, essa coisa que é obrigado, coisa de jovem, nada que é obrigado. Eu quero a minha liberdade, eu quero a minha escolha, porque a vida é minha, eu escolho o que eu vou ser quando eu crescer. Mas depois que eu virei monge, a parte da minha família já foi. Eu acompanho, né? Eu tento ajudar. Porque ainda meu pai é japonês. Japonês do Japão, veio importado. Né? Então a tradição japonesa seria a tradição da família, assim como o Buda Shakyamuni. Né? Para ser rei, era para mim trabalhar com a minha família. Eu simplesmente não estava nem aí. No meu caso, depois eu tenho um irmão, meu irmão seguiu a carreira da família. Mas isso eu não sei, na parte do como é que ficou o reinado. Com certeza não existe mais, porque hoje não existe mais. Né? Reinados, todos eles hoje não existem mais na Índia. Né? Eu encontrei uma vez, em 2016, eu fui ajudar nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Em todas as Olimpíadas, tem a cidade dos atletas, a vila dos atletas, a vila olímpica, onde os atletas dormem, e tem o centro religioso, no meio da vila dos atletas. Né? E a gente foi convidado a representar o budismo dentro dessa vila dos atletas, lá no Rio de Janeiro. Ali eu conheci o pessoal que veio como budista, ele falou: eu sou descendente do Buda Shakyamuni. Eu falei assim: arigatou gozaimasu, obrigado. Se era verdade ou não sei, porque a pessoa que está 3 mil anos ali na linhagem do Buda, só se for filho, né? Mas nesse caso eu não sei se existiu ou não. Então, dentro dessas 84 mil pregações do Buda Shakyamuni, o que muda ali é a dificuldade da meditação, que a professora Raquel perguntou sobre a prática. A prática budista é meditativa. Hoje o pessoal vende curso de meditação, uma coisa que sempre foi gratuita. E é uma meditação budista, todas elas. A mais conhecida, o pessoal talvez mais tenha tentado fazer, que é ficar em silêncio, fechar os olhos, né? Desativar todos os sentidos, para poder olhar o seu interior, o interior. Conseguir entrar no seu inconsciente e arrumar tudo que eu tenho dentro do meu coração. Esse é o objetivo da meditação. E a partir do momento que eu consigo organizar o meu coração, pode-se falar que você é uma pessoa iluminada. O Buda Shakyamuni, quando ele alcança a iluminação, ele faz a sua primeira pregação. A primeira pregação que ele realiza é as 4 nobres verdades. As 4 nobres verdades é a primeira pregação que ele realiza. E a primeira nobre verdade é que tudo é sofrimento. Esse ensinamento a gente chama de tetra octopus sofrimento. São 8 sofrimentos que todos nós vamos passar. Então,
o sofrimento do nascimento, a mãe sofre, a criança sofre também, porque estava gostosinha dentro da barriga, sai, da briga para respirar. O sofrimento do envelhecer, ninguém quer envelhecer, todo mundo quer se manter jovem. O sofrimento da doença, o sofrimento da morte. Entre esse período do nascimento e a morte, a gente tem mais 4 sofrimentos. O sofrimento que teremos que nos separar das pessoas que nós amamos, seja pela morte, por exemplo, eu saí de casa, me separei dos meus pais, porque virei monge, mas eles estão bem, estão em São Paulo, sempre encontro eles. Separação, ter que vivenciar ou conviver com pessoas que não gostamos. Sempre vai ter. Seja aqui na sala de aula, seja no trabalho, seja na família, seja no bairro. Essa pessoa ela pode ir para aquele lugar, porque você desejou que ela fosse para aquele lugar, e ela foi para aquele lugar. Aí vai vir outra para poder substituir e você continuar a não gostar de uma pessoa que esteja sempre ao seu redor. Então tem que estar próximo de alguém que você não queira, você sofrer porque você não consegue ter os seus bens materiais. Então agora eu quero o iPhone 17, mais novo de todos, que não existe. Mas o que você tem está bom, funciona bem, mas você sofre porque agora você quer o mais novo. Pode ser carro, pode ser casa, pode ser roupa, pode ser garrafinha d'água. E porque você nunca vai conseguir saciar, se satisfazer com o seu corpo, com a sua situação. O que está na moda, se é marombado, se é mais magrinho, alto, baixo. Então esses 8 sofrimentos, eles são a primeira nobre verdade. A segunda nobre verdade é a lei da causa e efeito. A base do ensinamento budista é a lei da causa e efeito. Então todo o ensinamento budista ele vai ter que ter uma explicação, ele vai ter que ter uma causa. A lei da causa e efeito. Nada é por acaso. Então essa lei da causa e efeito, ela funciona para explicar por que eu estou sofrendo, por que tudo isso é sofrimento, por que a vida é um sofrimento. Então se tudo é sofrimento e existe uma causa para esses sofrimentos, a gente vai para a terceira nobre verdade, que é, se existe uma causa para todos esses sofrimentos, eu vou conseguir acabar com esse meu sofrimento. Que é simplesmente cuidando da causa. Qual que é a causa dos meus sofrimentos? No budismo a gente vê como karma negativo. Esse karma negativo eu carrego. Eu carrego na alma. E aí nós acreditamos no renascimento. Então essa alma, ela carrega todas essas informações. Todos esses nossos encontros também não é por acaso. Quem faltou na aula hoje não vai me encontrar porque não tem aula comigo. Então, se tudo tem uma causa, eu consigo eliminar essa causa, eliminando essa causa, eu vou acabar com todos esses meus sofrimentos. E não é acabar com a vida, não é deixar de morrer, não é deixar de adoecer. É simplesmente conseguir lidar com a situação. E ao invés de odiar a pessoa, ficar fazendo apontamento, aquela pessoa é assim, aquela pessoa sabe, e assim eu não gosto disso, daquilo. Eu mudar meu ponto de vista, eu me adequar a essa pessoa para aprender a lidar com ela. Não simplesmente me afastar. E a quarta nobre verdade, então, se é possível acabar com essa causa e fazer uma mudança, se eu realizar o caminho correto, os 8 caminhos corretos, eu vou conseguir acabar com tudo isso. Tá, então eu entro agora com a receita, é o caminho correto, o caminho óptico, que é compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta, concentração correta. Se eu conseguir esses 8 passos no meu dia a dia, eu conseguirei resolver todos os meus problemas do dia a dia. Resolver e evitar novos. Compreensão correta. Hoje a professora Raquel falou que a data estava errada aqui da data do TDA ou TDE?
TDE, TDE. trabalho de centro intentivo, mas não fala. Mas não estava. Aqui a gente pode falar que tinha sido uma fala incorreta, ou uma compreensão incorreta, ou uma concentração incorreta. Não estavam prestando atenção, ou às vezes a professora Raquel falou, não falou, não sabemos. Mas houve aqui alguma falha. Compreensão correta, pensamento correto, mas ela falou assim, eu estava distraído, eu pensei e achei que fosse, mas não era. Pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta, concentração correta. Conseguindo realizar, né, todas essas ações do dia a dia, certamente esses sofrimentos que nós temos no nosso dia a dia, eles deixarão de existir. E repito, não é que a gente vai deixar de nascer, a gente vai deixar de envelhecer, vai deixar de adoecer. Não, assim, só para ajudar. Se eu falo o correto, eu estou me referindo a um padrão de referência, né? Então, o correto, dependendo desse padrão, pode divergir. Em base a que eu posso entender o que seria o correto? O correto é tudo aquilo que não prejudica a pessoa. Pelo contrário, ajuda. Em vez de prejudicar, a gente hoje tem bastante falas incorretas, né? Hoje, rede social, aqui a gente não sabe mais o que é correto, o que é verdade e mentira, o que é correto ou incorreto. Na época da pandemia, Covid, lá, grupo de família, de WhatsApp, da minha família, foi quase um inferno. Porque a minha mãe, era a minha mãe, eu não fico colocando, mas a minha mãe recebia mensagem, tudo encaminhava para o grupo da família. Aí vai lá os filhos, vai lá investigar, porque a mãe não vai investigar, né? O que é verdade ou não. Aí fala, mãe, isso aqui é mentira, mãe. Não, mas eu percebi que fulano estava. Não, vem daí, é mentira. E aí a gente continua com essa corrente de mensagens que não são corretas. Aí o pessoal busca. Então, correto e incorreto para a gente é o que prejudica ou não outrem. Pode ser uma verdade, pode doer a verdade, mas se for para ajudar, a pessoa talvez ela ache que esteja errado. Aquela pessoa está falando, ela está me machucando, está me magoando, não gosto mais dela, igual minha mãe, desde moleque, me forçando a rezar, me obrigando a rezar. Não estou falando que tem que ser assim. Mas para mim, hoje eu vejo, olho para trás, naquela época eu odiava, tinha raiva, hoje eu olho para trás e agradeço. Foi bom, foi correto. Porque não é simplesmente agradar, é conseguir corrigir, nem sempre é agradável para outra pessoa. Então, trazer essa retidão é justamente o que a gente precisa. Uma aluna, na aula do grupo de medicina, semana passada, ela perguntou, porque aqui eu só falei de sofrimento, né? Eu só falei de coisa negativa. E ela falou assim, se o budismo ele é considerado uma religião negativa, porque só fala do negativo. Pode ser considerado dessa forma, mas eu também associo o budismo aos médicos, então. Porque a gente só vai para o médico quando tem dor ou está sofrendo, né? Para cura. Só que a cura nossa, em específico do budismo, é ser espiritual, para a gente poder tratar dos nossos sentimentos. E o mais dolorido de todos, dentro desse sofrimento que a gente tem, é justamente o apego. Conseguir lidar com o desapego é o mais sofrido de todos. Aí o apego não é simplesmente material. Não é porque eu comprei com muito esforço, eu ganhei esse celular e alguma coisa assim, tem uma história. E por isso muitas pessoas elas têm dificuldade de se apegar. Por isso que quando a gente se separa de uma pessoa é dolorido, porque a gente tem apego. Só que esse apego, ele não é material, físico.
Esse apego é sentimental. Conseguir se desapegar do sentimental, que é o mais difícil de todos. E por isso que a gente trata desses sofrimentos através da meditação. Conseguir trazer essa organização espiritual é o que a gente mais busca no nosso dia a dia. Tudo bem? Perguntas? Sim, senhor? Se é correto falar que Buda criou o budismo e depois como que todo mundo começou a seguir essa ideia dele, tomou a proporção que é hoje? O Buda Shakyamuni, ele, por 50 anos, ele foi até as pessoas, não existia religião budista naquela época. Ele não pegou o intuito de ser um fundador, um pioneiro de uma religião, simplesmente porque ele alcançou a iluminação e quis ensinar as pessoas também essa receita para poder alcançar a mesma iluminação que ele alcançou. Ele foi atrás das pessoas, né? Ele era mandarim na Índia. E depois, como a brincadeira, o jogo do telefone sem fio, o pessoal foi passando para frente. Da mesma forma que a gente fofoca para as pessoas, né? Nossa, viu aquela pessoa lá, ela ficou doidona, perdeu a cabeça, ficou irritada, ela deu show. As pessoas que também chamam a atenção são as pessoas equilibradas que a gente quer por perto, né? E se for para resolver problema, trabalho em grupo, eu quero aquela pessoa, porque ela faz, ela resolve. Então as pessoas também, da mesma forma que ele alcançou a iluminação, muitos fiéis ou a população de forma geral também alcançou a iluminação naquela época. E depois de mais ou menos, não existia escrita, né? Naquela época. Isso aqui é um Sutra Lotus. Passa dar uma olhada, vê e passa para o pessoal. Depois que o Buda Shakyamuni se ocultou, as pessoas que escutaram suas pregações, elas começaram a se reunir em conselhos, assembleias. E cada um falava o que ouviu do ensinamento do Buda Shakyamuni. Quando havia uma unanimidade, eles começavam a transferir isso em escrita. Daí surgiu os sutras. Eu estou passando aqui, esse aqui é o Sutra Lotus. O Sutra Lotus talvez seja o mais conhecido, o símbolo Lotus, a flor de Lotus. Que hoje aqui no Ocidente o pessoal tatua, faz tatuagem da flor de Lotus. O Sutra Lotus, ele foi pregado nos últimos 8 anos de vida do Buda Shakyamuni. Ele foi destinado às pessoas que têm menos capacidade de prática. Mas foi nesse boca a boca. E até hoje, né? Não foi pela literatura, foi justamente pelo resultado da prática. Por isso que o budismo é conhecido pela religião da paz. Isso fortaleceu muito o budismo aqui no Ocidente, na época do movimento hippie. Guerra do Vietnã, movimento hippie, paz e amor, somente nos Estados Unidos. O pessoal usava muito LSD, ácido, e a viagem que dá do LSD e ácido, o pessoal associava muito à condição de iluminação, o estado de iluminação. E esse paz e amor, que é o resultado desse movimento, o pessoal associava muito. Por isso que o budismo, naquela época, ele cresceu muito, porque o pessoal buscava muito essa paz interior, esse equilíbrio, no movimento hippie. Aqui no Ocidente, e em específico aqui no Brasil, quem trouxe a religião budista para o Brasil foram os imigrantes japoneses. Os japoneses vieram para cá, a primeira leva foi em 1908, e junto já veio um monge budista, não para converter ou expandir o budismo no Brasil, mas sim para dar assistência espiritual para os japoneses que vinham junto. Mas como esses japoneses ficaram aqui no Brasil, os budistas também ficaram, a religião também ficou e naturalmente acabou crescendo dessa forma. Eu queria falar um pouco sobre a relação do budismo com o que seria o transcendente. Existiria um ser superior, o que é divindade, como é esse aspecto de religiosidade dentro do budismo? Seria uma máxima. O budismo ele acredita em Deus, mas é um outro Deus. A gente chama de Buda primordial. Eu falo que é outro Deus porque é completamente diferente. A gente chama de Buda primordial porque se você falar de Deus aqui ou de santo, todo mundo já associa e já tem uma
o entendimento sobre isso. Então, para nós, o Buda primordial, o Deus, é uma energia. A mesma energia que a gente tem dentro da gente, a alma, é uma energia também. Tudo que tem vida tem energia. Então, esse Buda primordial é a energia que rege o universo. É a essência da lei da causa e efeito, que faz as coisas acontecerem, que faz o 1 mais 1 ser 2. Tá? É simplesmente isso. Então, pelo budismo ser uma religião que tem como essência a lei da causa e efeito, e o Buda primordial ser uma energia, então o Buda primordial para nós ele não é criador, ele não é onipotente, não é onisciente, nem onipresente. Também não descria ou também não destrói, assim como o hinduísmo tem o Deus da destruição. Ele faz parte de tudo e a gente também faz parte desse tudo. Tá? Então, dessa essência que a gente busca manter e respeitar a lei da causa e efeito. Existe alguma forma de reverência ao Buda superior? A forma de reverência é conseguir manter esse ensinamento em dia, fazer com que todo esse funcionamento e todas essas engrenagens elas estejam sempre funcionando bem e em sintonia. Fazer parte desse processo, eu melhorando como pessoa. Se eu sou pai, sou pai de 2 filhos. Se eu ver os meus filhos estudando bem, fazendo amizade, se divertindo, para mim isso já é o melhor que eles têm para fazer como filho para mim. É muito mais do que o presente do Dia dos Pais, é muito mais do que dar uma casa para mim. Eles serem pessoas justas, corretas e honestas, e eu poder ver isso, é o maior presente que eles podem dar para mim. Eu tenho certeza que para os meus pais também é a mesma coisa. Oferecer orgulho para os pais é o maior presente que a gente pode oferecer. Só que esse orgulho sendo uma pessoa correta, honesta, fazendo tudo com o seu próprio esforço. Então, para essa divindade, que a gente tem uma visão bem diferente, é o fazer o correto, conseguir trazer e fazer com que todas essas engrenagens estejam em harmonia e sintonizadas, é o melhor que a gente pode fazer. Eu vou fazer uma pergunta, deixa eu fazer o seguinte. Se o povo que eu também ouvi falar do budismo, o povo fala do budismo tibetano, se é diferente alguma coisa. É diferente. O budismo, como eu falei, ele tem 84 mil, o Buda Shakyamuni pregou 84 mil ensinamentos. Todos eles são diferentes. Surge a primeira divisão, o budismo do grande veículo e o budismo do pequeno veículo. E ambos são ensinamentos do Buda Shakyamuni. Só que o que muda é a dificuldade da meditação. Então o budismo tibetano, que é o budismo do Dalai Lama, o mais conhecido, o personagem mais conhecido, representante desse budismo do pequeno veículo, o Dalai Lama, ele não pode casar, os templos precisam ser isolados da sociedade, o monge ele não pode tocar uma mulher, se for um monge homem, ele não pode ter celular, igual eu, ele não pode escutar música, logicamente pode ter rede social, tem restrição alimentar, porque tudo isso faz parte da disciplina e regra para poder fazer essa meditação. E para poder receber o ensinamento, o budista tem que se tornar monge. Então o fiel, assim como Eduardo, nós, as pessoas comuns, não podem receber ensinamento porque isso faz parte da regra do budismo do pequeno veículo. Já o budismo do grande veículo, que no caso é o meu, né? O monge, ele tem um templo no meio da cidade, os fiéis vão praticar no templo, a gente oferece o ensinamento no dia a dia. Isso aqui é um ensinamento budista. Aí tem japonês e português, da família agora. Ele tem essa prática no dia a dia. Mas no mundo, aqui no Brasil a gente tem pouco, mas no mundo existem mais de 2.000 ramificações budistas. Algumas são derivadas porque cada um acha que é mais correto que o outro. Muitas, a maioria delas, seguem justamente o ensinamento budista, que o Buda Shakyamuni deixou. Mas o que muda é justamente a meditação, a dificuldade da meditação. Por favor. No começo você falou que você mora no tempo. Você e a sua família? Exatamente. Todos? Exatamente. Eu, minha esposa
meus 2 filhos. Moramos no templo. Moramos no templo e temos a prática diária todos os dias. Em relação à organização do templo, qual é o seu papel em termos de administração daquele setor da religião? Meu papel é sou bispo, esses 2 templos aqui, o Rompô e o Romilde. Eu sou bispo, mas eu também sou sozinho, então nada mesmo, né? Ser bispo ou não, eu sou responsável por tudo. Menos a questão administrativa, que envolve dinheiro. Eu não sei se posso falar essas coisas aqui. Porque a gente precisa gerir tudo pelo dinheiro. E paga conta com dinheiro. Eu não consigo pagar a conta de luz com banana, nem com saco de arroz. Eu tenho que pagar com dinheiro. E como eu sou ser humano também, sou casado, se perguntar para os meus filhos e para minha esposa se eu tenho problema, se eu tenho defeito, eles vão trazer uma lista grande, assim, ó. De perfeição é um monte. Então, eu também sou imperfeito, por mais que eu busque esse equilíbrio. Então, a administração é feita pelos fiéis. Então, os fiéis me ajudam a administrar essa parte financeira, para que eu não perca a cabeça pelo dinheiro, e eu, como religioso, estou tão religioso dentro dessa administração, para que esse dinheiro do templo ele não seja utilizado de uma forma comercial, mas sim religioso. Como é que é o papel da mulher dentro da religião? O papel da mulher é fundamental. Não sei se posso falar no meu caso, mas em todos os casos a mulher ela tem um papel fundamental, por mais que dentro da história da humanidade, do budismo também, ela seja rebaixada. No caso, o budismo, como eu falei, o budismo nasceu na Índia. A Índia até hoje é um país de castas, porque vem de uma religião hindu. O hinduísmo funciona assim, ponto. E no hinduísmo também a mulher, ela é uma linha para baixo mesmo assim. Né? O Buda Shakyamuni, ele só conseguiu se tornar monge porque ele era de uma casta alta, ele era nobre, filho de rei, era príncipe. E para poder se tornar Brahma, que é o religioso monge, no mínimo tinha que ser esse contato. Então, depois que ele alcança a iluminação, o Buda Shakyamuni ele acolhe muitas pessoas como discípulos. E dentro das escrituras, consta ali, e consta de forma bem clara. Ele adota como discípulo mulher, alma feminina demoníaca. Mas não tem coisa pior. Já é mulher e ainda demoníaca, é um pacote completo da desgraça. Ele acolhe. E todos, por verem isso, né, para a mulher, já é mulher. Demoníaca, tipo ladra, assassina. Ainda acolhe uma pessoa nessa condição? Não pode, porque é uma sociedade de castas. Ele adota, acolhe como discípulo e ela alcança a iluminação. Alcança a iluminação e mostra dessa forma, o Buda Shakyamuni, que a sociedade pode se organizar dessa forma, mas todos devem ter os mesmos direitos, porque podem alcançar a iluminação independente desse sistema de castas, ou se é homem ou mulher. Dentro de casa também ela tem um papel fundamental, meu particular. Na sociedade japonesa, que a maioria é budista, eu costumo brincar, né? O homem ele é simbolizado pelo dedão. E a mulher ela é simbolizada pelo dedinho. Então os homens, né, você vai sair para namorar, fala, vou sair. Aí quando eu falo vou sair e coloco o dedinho, é para falar que vai sair com a namorada ou com a mulher. Qual que é o dedo que o Yakuza, a máfia japonesa, corta quando faz besteira? É o dedinho. Por quê? É o mais fraco de todos, a gente não precisa. Simbologia, sabe? Yakuza, a máfia, eu sou mafioso da Yakuza japonesa. Fiz besteira, errei, para mostrar mesmo que eu errei, tenho consciência que eu vou me esforçar para não errar de novo. Ele vai lá e corta o dedinho na frente do chefe. Entrega o dedinho e fala, toma, é seu. Efetivamente, no templo, qual é o papel da mulher? Ela faz tudo. Faz tudo. Se ela desejar se tornar monja, ela pode.
ela desejando ser monja e casada também pode, ter o seu filho também. E ela, da mesma forma que eu, vai ter que ter os mesmos problemas e satisfações do dia a dia. Vai lidar com o problema dos outros e também com os seus, e está sempre sorrindo para as pessoas como se nada estivesse acontecendo. Mas tem. No Japão, que é um país, né, falando desse machismo, né, para a gente aqui no Ocidente, vendo nessa ótica ocidental, o Japão é um país muito machista. Machista entre aspas, né? Mas, por exemplo, o homem trabalha e entrega todo o seu salário para a esposa. E o homem só recebe mesada da mulher. Bom assim, né? A mulher administra tudo. Ela administra a casa, administra os filhos, administra o marido e o dinheiro. E a mulher, ela permite que o homem simplesmente vá na frente e fale assim: eu sou o cara. Mas quem está mandando por trás assim é a mulher. Por mais que a gente fale que seja uma sociedade machista, no final, quem está mexendo tudo por trás ali, por trás de um grande homem, existe uma grande mulher. Ainda voltando para o budismo, né? Existem as grandes verdades, beleza. E o agir em virtude dessas verdades, que seria o agir correto, pensar correto. Quando um fiel não pensa correto, não age correto, existe alguma metodologia de ensinamento, de, sei lá, qual é a atitude correta para quem não pensa correto, não faz correto dentro da própria religião? No seu caso, como líder? Conversar, trazer. O budismo é conhecido como a religião da consciência. Então, o maior conhecimento que a gente consegue adquirir, deve ter, é o autoconhecimento. Se conhecer muito bem. E a possibilidade de falha não sempre existe, eu também. Então, o importante ali é ou a gente conseguir perceber que vai errar antes do erro, e depois que errar, é um aprimoramento. E quando a pessoa não aprimora ou não percebe, não tem essa percepção, é justamente orientar. Então, a fala correta não é simplesmente o que vai falar, a fala correta é para mim poder orientar a pessoa que está falhando. Para poder ter um bom efeito dessa orientação, a gente chama de orientação compassiva, é ter o pensamento correto, a concentração correta. Uma das que a gente considera também que elementos importantes dentro do nosso dia a dia é justamente alguns filtros que nós temos, os nossos sentidos, que vai contra a meditação transcendental. A gente tem que desativar todos esses nossos sentidos: a audição, a visão, o olfato, a fala, o tato, a consciência e o inconsciente. A meditação ativa, ela vai justamente o contrário. A gente tem que ativar e filtrar, purificar bem todos esses nossos filtros, igual o filtro de câmera de celular, para a gente poder ter essas informações absorvidas de forma correta, a verdade. E uma das coisas que o Buda Shakyamuni alcançou dentro da sua iluminação é conseguir ver a verdade. Só que não é uma verdade relativa, que eu acho que é verdade, mas é uma verdade verdadeira. E a partir do momento que a gente consegue ter essa mesma verdade para todos, não vai haver mais discussão. E nem problemáticas por causa disso. Então, a gente conseguindo ajudar um ao outro nessa orientação, a gente consegue estar melhorando. Mas ela precisa estar tendo essa conversa sempre, estar sempre se aproximando e trazendo essa consciência do dia a dia. Porque tem muita coisa que a gente esconde, né? Por mais que ela fale que está certa, a gente esconde muita coisa do nosso passado. Então, essa parte que a gente esconde um para o outro é a parte mais difícil, que eu não tenho como. Se a pessoa não vir conversar, não demonstrar, não é como trazer essa retidão para a vida da pessoa. Mas é por isso que ela é uma religião da consciência, autoconsciência. Ela tem que buscar esse... O melhor mesmo é não precisar depender de ninguém. Ela mesmo perceber, não precisa falar para ninguém dos seus problemas. Ela vem, busca e traz a sua autocorreção, né? No seu dia a dia.
sobre iluminação, né? Você fala na iluminação como se fosse um evento, aí depois fala na iluminação como um processo. Existe algum acontecimento que marque a vida de alguém, de um fiel budista, pela qual se possa dizer, pelo qual, né, o evento, possa dizer, fulano é o iluminado, fulano não é o iluminado? Qual é a diferença? A diferença é que nessa era que a gente vive, a gente chama essa era da decadência. Era dos não iluminados, então não vai ter iluminado. Não vai ter. Temos pequenas iluminações. E a gente busca manter de forma natural esse equilíbrio. Você, pessoas que são ansiosas. E quando a gente vê que dá para sentir que ela está ansiosa, ela parou. Geralmente ela perderia a cabeça em tal situação, dessa vez ela não ficou. São pequenas iluminações que a gente tem no dia a dia. A pessoa vai fazer prova, concurso, ou fez vestibular para entrar na PUC. Alguém já teve branco na hora da prova? Passou branco, a mente foi branca? Você tem todas as informações aqui, era para conseguir então ser melhor. Esse da branca é ficar nervoso, né? O ficar nervoso é justamente a não iluminação. Deu branco, vai estar no obscuro ali, está no meio da escuridão. Mas a pessoa que foi, estudou, ela preparou o psicológico dela, e ali, por incrível que pareça, o não titubeou conseguiu responder todas as perguntas da prova, foi tranquilaço. Ouvindo agora essa última informação que o senhor deu, me vem uma pergunta assim: como é que o budismo lida com as doenças, as patologias, inclusive as patologias psíquicas? Uma vez que, se você for olhar do ponto de vista fisiológico, o ser humano ele é, nos seus hormônios, nas suas glândulas, movido por uma glândula central, né? Que é o hipotálamo. Por sua vez, articula a pineal. Se há um movimento bioquímico e também psíquico, então a ansiedade se poderia inserir entre o rol de patologias, não é, que são psíquicas e que nem sempre é devido a fatores religiosos. Como é que o budismo lida com o autismo, a própria ansiedade num nível elevadíssimo, que não seja um sentimento natural do ser humano, e outras patologias, né? A esquizofrenia. Tudo pela meditação também. Euforia, ansiedade, tudo é sentimento, eu consegui trazer esse equilíbrio. Por exemplo, se a pessoa ela já está assim, agora isso já é um resultado já, né? Mas tem a causa disso. Então, a gente busca tratar a causa. A gente chama de forma resumida essa causa de karma negativo. A gente já traz de vidas passadas. Pela meditação, a pessoa ela fica menos ansiosa, a depressão também. Eu tenho um jovem no templo que tem esquizofrenia, ele vai, acalmou, ele começou a meditar e falou assim: Junjoshi, parou de vir pensamento, as vozes da minha cabeça sumiram. Aí eu falei assim: como assim vozes, né? Eu não sei as vozes que ele escuta, mas escuta, esquizofrênico escuta, né? Aí do nada ele falou assim: parei de escutar. Eu não sabia que ele escutava, eu sabia que ele era esquizofrênico, mas não sabia que ele escutava. Ele nunca falou. Falei: parou de ficar martelando na minha cabeça. Estou me sentindo tão bem, a vida inteira com a voz na cabeça, né? E com medicação. Está medicado, está tudo controlado. Então, drogado também, a vontade outras doenças que não sejam psíquicas, o câncer, a cirrose, enfim. Também. Porque o sentimental, o ki, a gente chama de ki, né? Que é por exemplo, o pessoal que faz kendo, o karatê, não grita, ela vai dar uma espadada, ou vai dar um golpe, grita, né? É uma explosão de energia que a gente tem que dar quando vai dar o golpe. Para ajudar essa explosão, a gente grita. Então, o que vem de dentro também, a pessoa que, por exemplo, vou dar um exemplo diferente. Meu avô, ele
perdeu a minha avó, ficou viúva. Aí, nesse passou um período de luto, por um bom tempo assim, meu avô ficou largado. Não penteava mais, roupa de qualquer jeito, não escovava mais a dentadura. Né? Aí, do nada, assim, ele começou a se ajeitar. Aí, ele arranjou uma namorada. No tempo, né? Arranjou uma namorada. Arranjou a namorada, começou a andar de mão dada de novo, começou a pentear o cabelo, ficou perfumado. Começou, ele era bem vaidoso, ele polia a unha, começou a polir a unha de novo, a dentadura estava sempre limpinha. Por um sentimento, amor ou paixão, o físico melhora também. Ele se sente melhor. E desse se sentir melhor, a pessoa não consegue buscar uma melhora. Em tudo, doença também, né? A pessoa que se joga na doença e se permite perder para a doença, a probabilidade dela conseguir vencer é bem menor, né? Então essa crença, essa fé, a meditação, ela mexe com todos os nossos hormônios também, os nossos órgãos também, o nosso pensamento também. Porque entendemos que existe uma sintonia e é necessário uma sincronia, a sincronicidade em tudo que a gente tem aqui. Então, sentimento, coração, mente e corpo precisam estar em sintonia. E quando a gente perde essa sintonia, a gente fala que perde a cabeça, perde a razão, é sangue nos olhos. Puxa vida, a pessoa era tão calma, tranquila, como é que ela fez isso? Tá. Porque perdeu essa sintonia. Racionalmente a pessoa sabe que isso é errado. Mas o sentimento fala mais forte, a raiva, o ódio é tão grande que ela consegue fazer tudo isso. Senhores, perguntas, 10 minutos para terminar a aula. Sim, senhor. E aqui a gente começa a deixar. Por decidir, o processo é só querer. Não tem prova, não tem nada. A gente não tem deveres, né? Mas a gente pode fazer tudo. Então, você pode casar, eu estou casado, eu faço churrasco e bebo cerveja. Mas se você quiser escutar música, escuta, você pode fazer o que você quiser, né? É consciência. Tem os seus deveres de fazer. O processo, no caso, cada vertente é diferente. Né? No caso do budismo primordial, na verdade é um test drive. A gente entra no templo e tem o dia a dia do monge. E tentar se ver como um monge. E depois tentar se tornar monge até o final da vida. São duas situações. Uma é a vontade de ser, aí eu me tornei. Agora a outra situação é conseguir me manter monge. Uma coisa é querer casar. Outra coisa é manter o casamento. Porque são sentimentos diferentes, situações diferentes. Né? Eu me tornei monge porque em 97 eu fui trabalhar no Japão, sozinho, e lá eu passei dificuldade não financeira, porque eu trabalhava, né? Mas dificuldade pessoal mesmo, interior, né? Sozinho, longe da família, percebi as dificuldades de ser uma pessoa independente. E aí, nessas dificuldades, eu lembrei da minha mãe, que tanto me insistia carinhosamente, com muita compaixão, para que eu fosse budista. Aí eu lembrei, falei, então eu vou lá no templo ver o que dá, né? Porque eu não queria voltar para o Brasil de mãos abanando. Então foi lá que, nessas ilhas, fiz amizade com os monges, o pessoal mais novo. Eles me explicaram muita coisa que eu expliquei para vocês um pouco, né? Uma coisa que meus pais nunca conseguiram explicar, a parte teórica do budismo, que é bem interessante, muito racional, é compreensível. E dali eu vi o resultado de meditação, curas de doença, na minha frente. E eu só pensando, quando ele vai parar de rezar, quando vai parar de meditar, vamos embora logo. Vendo essas pessoas ali, o sorriso dessa pessoa era encantador. Porque o monge atua de graça, né? Faz essas visitas, faz a prática junto. E a gente recusa dinheiro, não é para pagar a gente. E aquele sorriso foi tão intenso que eu falei, eu quero isso na minha vida. É uma satisfação muito maior do que pelo dinheiro. Né? E a manutenção sua, pessoal? Pela doação dos fiéis, a oferta.
Tem situações e práticas em que sim, os fiéis eles são convidados a fazer a oferta para o sacerdote. Eu não recebo salário, eu vivo da oferta dos fiéis. Dessas ofertas que a gente vive. Sua esposa pode trabalhar? Pode, mas ela não quis, ela é importada, ela é japonesa. Aí ela veio comigo, eu ordenei em 99, aí eu vim para o Brasil em 2006, fui enviado de volta para o Brasil em 2006, e nisso a minha esposa veio junto, eu casei em 2006. Ela veio junto. Ela quis, só que eu não sabia nada do Brasil, né? Ela que a paixão faz, né? Mas depois de uns anos ela falou assim, eu queria ter voltado para o Japão, no comecinho. Ela deve ter sofrido bastante, só não falou, né? Língua, cultura, né? Tem que se adequar, é um país totalmente diferente, a gente foi assaltado, caminho, coisa que japonês. A minha esposa, a gente andando de carro, né, no pedágio, não tinha sem parar naquela época, falou assim, Kyo, vê pra mim quanto dinheiro tem na minha carteira. Falei, tô dentro do pedágio. Ela tirava todo o dinheiro e falava, mas tinha muito, ela fazia um leque de dinheiro, falava assim, ó, quanto tem? Falei assim, não é assim que a gente mostra dinheiro no Brasil. A gente conta dinheiro dentro da carteira. Não tira dinheiro da carteira para falar quanto que tem, a gente conta aqui e fala quanto tem. Aí, uma vez meu pai me deixou no templo, porque eu fui na casa dos meus pais, meu pai não foi no templo em São Paulo, lá no 28, o cara veio atrás da gente, aí perdeu, na frente do templo. Minha esposa estava com a primeira filha, né? Estava com a barriga grande. Primeira vez que ela é assaltada, né? O brasileiro está acostumado, né? Aí fala, conversa com o ladrão, quer negociar, tal, vai lá. A minha esposa ela ficou assim, ó. Literalmente assim, com a mão na boca do começo ao final. Deu tela azul nela, né? E assim, eu só olhando para ela, tentando negociar com um cara que estava armado, perdeu. E ela, aí foi aprendendo, né? A raça, o que é ser um bom brasileiro, tem que lidar com tudo isso, né? Aí estava meu pai, minha mãe. A gente precisa agora começar a concluir, uma palavra conclusiva, pode ser? Sim. Obrigado hoje a atenção de todos. Falar sobre religião para os alunos aqui que não estão aqui pelo interesse religioso, mas porque tem aula. Não é fácil para mim também, mas agradeço a todos hoje pela atenção, pela oportunidade de estar aqui com vocês, conhecer aqui talvez futuros advogados, e volto para que consigam exercer bem as suas funções, a sua profissão, com bastante equilíbrio, bastante retidão e honestidade, para que a gente possa, através de cada um de vocês, como bons seres humanos e bons cidadãos, possa estar fazendo com que o nosso país, a nossa sociedade melhore através da postura de vocês. Muito obrigado por fazer Obrigada a isso. você. Pessoal, então agora